Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue-me aqui na Rádio Sud, a sintonia que eleva no horário meio-dia e 9 horas da noite. Também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. O meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 20 de outubro e eu vou compartilhar com vocês o que eu estava compartilhando ontem, uma continuação. Ontem eu estava compartilhando junto com a minha filha aqui, Carol, né? Inclusive ela pediu para agradecer as mensagens que vocês mandaram de carinho, né? Eu agradeço também as mensagens que vocês da enquete que eu fiz, a pergunta, né, o que é o Evangelho, vocês responderam aí, muito obrigado pela participação de vocês, eu aprendo bastante com vocês. E o que acontece? Ontem eu compartilhei terceiro Nef, junto com a minha filha aqui, terceiro Nef, capítulo 27, o versículo 8, que é a ocasião ali em que os apóstolos estavam orando e pedindo, né, para que o Senhor revelasse a ele qual deveria ser o nome da igreja dele. E aí Jesus Cristo aparece pessoalmente a eles e diz, né, como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Se ela tiver o nome de um homem, então ela vai ser a igreja de um homem. Né? Mas se ela for chamada pelo meu nome e estiver edificada sobre o meu evangelho, então será a minha igreja. Então ontem nós compartilhamos e falamos sobre o nome da igreja de Jesus Cristo, como que foi revelado esse nome, a Joseph Smith. Então nós falamos sobre isso. E hoje eu vou falar sobre esse segundo aspecto, né? O que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então não basta somente ter o nome da igreja, ter o nome de Cristo, mas precisa também ser edificada sobre o Evangelho dele. Então o que é o Evangelho de Jesus Cristo? A designação do Vem Segue-me de hoje, que eu vou compartilhar, é Jesus Cristo explicando o que é o Evangelho. Então está aqui em 3º Nef, capítulo 27, do versículo 13 ao versículo 20, ele explica perfeitamente o que é o Evangelho, tá bom? Eu vou ler somente o versículo 13 e o 14, tá bom? Para poder explicar aqui, senão vai ficar muito grande. Parafraseando um pouquinho dos versículos que eu usei ontem, por exemplo, eu usei Marcos capítulo 2, versículo 22, na qual Jesus Cristo diz, né, não se deita vinho novo em odres velhos, ou seja, Jesus Cristo ele não veio consertar o judaísmo, né, consertar uma daquelas religiões existentes lá na época dele. Ele veio e organizou a sua própria igreja ali, né, e reuniu seus apóstolos depois da sua ressurreição. Cristo ele continuou sendo o cabeça da igreja e chamou Pedro ali, né, como presidente ali, né, como profeta para dirigir a igreja, mas ele sendo sempre o cabeça da igreja. Então o que acontece em nossos dias também não foi diferente, né? Cristo ele não pegou vinho novo e deitou em odres velhos, ou seja, ele não chamou um pastor de alguma igreja que já existia aí, né, para consertar aquela religião. Ele não fez nada disso. O que ele fez? Ele foi lá e chamou um rapaz de 14 anos de idade, Joseph Smith, e Joseph Smith ele restaurou, né, a igreja de Jesus Cristo novamente na terra. Deus chamou ele para ser um profeta e aí Deus ele começou esse trabalho novamente por meio desse profeta restaurando a sua igreja aqui na terra. Então ontem eu falei sobre isso. Uma das curiosidades sobre a igreja, por exemplo, após a segunda vinda de Jesus Cristo no milênio, ainda assim vai haver algumas igrejas, mesmo com Cristo reinando aqui pelo um período de 1000 anos, ainda assim vai ter outras denominações, outras igrejas aqui no milênio, tá bom? Só para vocês saberem, vai ser feito 2 trabalhos essenciais, né, muito importantes pelos membros da igreja no milênio. Um deles é em relação ao templo. Nós ainda assim vamos fazer as ordenanças de casamento, vamos fazer batismo, confirmação. Essas ordenanças vão ser feitas no templo. E o segundo grande trabalho que vai ser feito no milênio também vai ser a pregação, né, da obra missionária. Então, ainda assim, o evangelho ele vai ser pregado para as outras pessoas. Porque no milênio, o que acontece? No milênio, quem vai estar no milênio? Vão ser os justos. Então tem muitas pessoas justas, né, que pertencem a outras religiões, que seguem a Deus, são pessoas justas, né, que procuraram guardar os seus mandamentos. Então essas pessoas vão estar no milênio ainda. E quando Cristo vier, ele não vai falar, esta é a igreja que eu deixei, né, para que todos possam seguir. Não, ainda assim teremos que pregar o evangelho e ajudar as outras pessoas a conhecer o evangelho de Cristo, tá bom? Então aqui no versículo
13 e 14, Jesus Cristo diz o seguinte sobre o que é o Evangelho. Ele diz aqui: Eis que vos dei o meu Evangelho. Este é o Evangelho que vos dei, que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. E meu Pai enviou-me para que fosse levantado na cruz, e depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Então, a primeira coisa que ele fala o que é o Evangelho aqui, é que ele veio ao mundo para ser levantado na cruz, para pagar pelos nossos pecados. Ele cumpriu a expiação, ele pagou pelos nossos pecados. Então, o que é o Evangelho de Jesus Cristo? É Jesus Cristo ter vindo ao mundo e pagado pelos nossos pecados. Essa é a primeira parte aqui que ele deixa claro que é o Evangelho aqui. Outra coisa, depois desse versículo 14 aqui, ele explica a continuação, o que é o evangelho dele. Depois, se vocês quiserem ler, a designação é terceiro Nef, do capítulo 27, do versículo 13 ao versículo 20. Então, ali ele vai falando o que é o evangelho dele. Ele vai falando que é fé no Senhor Jesus Cristo, fé nele, arrependimento, batismo, recebimento do Espírito Santo e perseverar até o fim. Então, essas 5 coisas simples, não é nada complicado o que é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo ter vindo, pagado por nossos pecados e nós termos fé, nos arrependermos, sermos batizados, receber o Espírito Santo e perseverar até o fim. Então, isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Bom, aqui no Guia de Estudo das Escrituras também tem uma definição muito boa. Eu vou ler aqui o que diz. Diz assim: o plano de Deus para a salvação do homem, que tornou possível pela expiação de Jesus Cristo. O Evangelho engloba as verdades e leis eternas, os convênios e as ordenanças necessárias para que a humanidade possa voltar à presença de Deus. Deus restaurou a plenitude do Evangelho na Terra no século XIX por intermédio do profeta Joseph Smith. Outra coisa interessante que está aqui no guia de estudo é que fala que Evangelho, como o Novo Testamento ele foi escrito em grego, a palavra Evangelho em grego significa boas novas, tá bom? Então as boas novas são o Evangelho. Então eu só quero prestar o meu testemunho que eu sei que essa é a igreja do Salvador Jesus Cristo. E que esse é o Evangelho, é algo simples de se compreender. O que nós devemos fazer é exercer fé, nos arrepender. Fé e arrependimento são princípios, a gente sempre vai estar praticando, sempre melhorando dentro desses princípios, tá bom? E as outras duas são ordenanças, e o quinto passo aí, conforme ele falou, é perseverar até o fim, continuar nesse caminho, de se arrepender, de guardar os mandamentos, e assim a gente está cumprindo aí o evangelho dele. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.